Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega com a gente. Olá, Lua Ferreira, tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues, que prazer enorme estar mais uma vez aqui com você nessa noite belíssima, um pouco menos fria. Um pouco menos fria. Olha, por alguma razão eu estou sem blusa e você está de blusa. Pois é, mas você sabe que eu estou começando a sentir um calorzinho aqui no dorso aqui. Além Paraíba, no grande mais dorsal. Frio que Poços de Caldas. Esse não, episódio vai entrar para a história, hein? Se isso aconteceu, Armagedon, com certeza. Lua, foi bom o papo da semana passada, né? Foi sempre bom, né? Flima aí, tá, gente, 25 a 28, não é isso? Isso. Então, 25 a 28, tá aí. Você que tá não, 25 perto, a 30, não sei, agora não lembro de acho cabeça. Acho que é 25 a 30, mas é a partir do dia 25. Quem quiser ouvir a programação do Festival Literário da Mantiqueira, pô, papo legal demais com o Beto Guimarães. Volte lá e nos ouça. Lua, vamos de recebidos? Vamos lá. Eu tive esse fim de semana na Mostra Independente de Artes com a nossa querida Mel Duarte, que já esteve aqui no Rabiscos, que esteve no teatro com a gente, apresentando um show dela maravilhoso, ela e a DJ Jazz, e também com a Clara Averbuch, que está relançando o livro A Máquina de Pinball, 20 anos da primeira publicação. Ela relançou a semana passada na Ria Livraria, está lançando seu novo livro, Toreando o Diabo, que é um livro ilustrado. A Clara aí que vem na vanguarda da literatura contemporânea. Esse livro, Toreando o Diabo, vem com ilustrações da Eva Oviedo, que eu não sei se é parente do Ian. Ia perguntar, acabei esquecendo. Quero mandar também um abraço para o pessoal da Intrínseca, querida editora que sempre está com rabiscos. Ela mandou um livro para a gente, Segredos de Família, da Liane Moriarty, autora dos livros que deram origem às séries Big Little Lies e 9 Desconhecidos. Esse livro aqui, essa autora que é celebradíssima e a Intrínseca mandou para a gente. Valeu aí o pessoal da Intrínseca que sempre está junto com a gente. E quero falar também do livro que o Érico Marmiroli me mandou, do Elcio Barros, Os 15 Heitorzinhos e Outras Histórias. Chegou aqui com a gente também. Quero agradecer o Érico, que faz pontes importantes aí com a gente no Rabiscos. Valeu, Érico. E me mandou aí esse livro também, que nós vamos ler. O que mais temos para o Rabiscos? Lembretes. A gente não pode... lembretes, gente, para vocês não esquecerem de nos seguir no Spotify, no Deezer. Por favor, no Spotify, nos dê sua notinha lá. Nós não aceitamos menos que 5 estrelas. É verdade, se você não for aceita. dar 5 estrelas, por favor, esquece, deixa para lá. Não vote. Não vote. Esquece essa possibilidade, passa direto, mas não deixa de seguir para ajudar a gente aí. Dúvidas, lamentações, churumelas, brincadeira. Entra lá em contato com a gente pelo o nosso e-mail, podcastrabisco@gmail.com, manda sugestões, entra em contato com a gente, pega o endereço para mandar livros, por favor, a gente fica muito feliz. Se quiser mandar até 2 unidades de cada, melhor ainda, brincadeira. Melhor ainda. Tudo bem que a nossa biblioteca é meio única, né? Então não tem muito problema. Melhor por enquanto não, né? E lembrando os ouvintes do Rabiscos que quiserem assistir uma gravação ao vivo com plateia no Teatro da Urca, dia 3 de setembro, às 10h30. Nós vamos estar gravando ao vivo com plateia e com o lançamento do livro da Lua, Passageira. Que chique, hein? Nossa, legal, quanta expectativa. Eu não sei se eu estou mais nervosa para comemorar os 4 anos do Rabisco, apresentar esse programa com plateia ou se pelo lançamento do livro. Nós vamos ter uma atração musical. Por favor, gente. Nós vamos ter uma atração musical do Mununo, que é um cantor fantástico, mineiro, cantor, compositor, poeta. E junto nós vamos ter o lançamento do livro da Lua. Então, quem for do interior de São Paulo, sul de Minas, quiser comparecer,
Nós vamos estar no Teatro da Urca, dia 3 de setembro, às 10h30, gravando Rabiscos ao vivo, lançando o livro da Lua, ouvindo a música do Mununo e recebendo os amigos para um abraço, tomando uma cerveja, comendo um hambúrguer. Isso. 10h30 da manhã a gente vai estar nessa loucura de cerveja e hambúrguer. É sábado e é dia. Vamos estar no gás, né, Lua? Lua, faça as honras. Quem está na nossa sala de estar hoje? A gente está tendo o prazer de receber aqui a Zizi Batista, que é organizadora do Livro dos Afetos, do Marcelo Grasman, também viúva, que traz a obra do artista plástico, desenhista e gravador brasileiro, que teve sua história contada recentemente numa mostra na Biblioteca Mário de Andrade, e que conta também hoje com um núcleo de estudos direcionado à sua obra. Zizi, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada. Boa noite. Eu esqueci alguma coisa? Não esqueceu absolutamente nada. Seja bem-vindo, Zizi. É um prazer estar falando com você. Olhe, comento uma coisa com vocês. Não é à toa que essa exposição do lançamento do livro foi na Mário de Andrade. O Marcelo, ele não nasceu querendo ser artista. Ele percebeu que ele gostava, ele percebeu entender coisas de arte muito cedo, mas ele não queria necessariamente ser gravador e desenhista, o sonho dele era ser escultor, porque nessa época, embora ele seja simonense, eles moravam em São Paulo, do lado do cemitério da Cardeal Arco Verde, né? E ele andava por aquele cemitério e achava as estátuas lindas. E aí ele queria ser escultor. E a família era uma família simples. A mãe do Stella era professora. Então, ele foi aprender a única artesania que tinha para um garoto aprender, que era um instituto profissional masculino na escola Getúlio Vargas, no Brás. E é tão bizarro, gente, dessa escola saiu o Otávio Araújo, que é um pintor espetacular, saiu o Luiz Saciloto, olha só, um pintor incrível, saiu o Flávio Chiró, caramba, que time, hein? Internacional. Deus. Era aí que a criançada ia, a criançada que tinha algum talento, era o que tinha, não é? Para quem não podia pagar um professor, não é? Você tem que ver que a gente está aí por volta da década de 40, né? Isso. E aí, para onde que essa criançada ia? Eles iam para a biblioteca. A Biblioteca Mário de Andrade formou culturalmente essa geração, porque eles iam lá não só ver livro, eles iam lá ver revista, ver a discoteca municipal, eles iam ver os discos que estavam sendo lançados, eles iam conhecer Stravinsky. Olha que uso lindo da máquina pública. Qual né? que é a idade dele nessa época? Ele tinha, nessa época, 18, 19 anos, o Marcelo é de 25. E a gente está falando em 40, 42, 43, né? E ele conheceu o Mário de Andrade, que passeava, ainda o Mário de Andrade não era mais o diretor. O diretor era o Sérgio Millet, mas o Mário de Andrade pairava por lá. Então, mas tem uma coisa tão legal, porque o primeiro emprego do Marcelo foi ilustrar o suplemento literário do Estadão. Olha só. Conhecendo a Pagu. Olha, que legal. Incrível, Pagu, gente. foi... Pois é, ele recebeu esse convite, né, menino de todo, né? O marido da Pagu, ele era um crítico de arte, o Ferraz, né? E se encantaram com aquele garoto e convidaram, olha, vem ilustrar aqui para a gente. Né? Então, o Marcelo tem uma afinidade com a literatura, além de ser era um tremendo leitor. Esse tremendo leitor. E essa relação bonita com a Biblioteca Mário de Andrade, né? Se parar para pensar na infância dele, né? E hoje está aí uma mostra, né? E olha como uma coisa maravilhosa, que eu acho assim uma história de filme. O Celo conhece nos livros da Mário de Andrade um artista chamado Carl Schmitt-Huttluff,
Ele estava com 20 e poucos anos. Dali ao quê? 4, 5 anos, ele estava expondo na Bienal de Veneza com o Carl Schmitt-Rottluff. Olha que Olha história só. de filme, gente. Aquele menino de São Simão, do Instituto Nossa, que... Cultural Masculino. E você falou da origem humilde dele, né? Mãe, filho de professor e tal. O que você acha que despertou a arte nele, assim? Por que ele quis, assim? Por que você acha que veio nele e falou, não, quero ver isso, quero ir atrás? Foi uma coisa natural isso? Eu acho que teve um encantamento, Tadeu, porque assim, os livros eram muito ilustrados, as revistas, como a Eu Sei Tudo, era uma revista muito popular naquela época. Todo mundo fala daquela enciclopédia, que agora o nome me escapou, vocês vão de lembrar, porque todo mundo velho como eu fala dessa enciclopédia com muito amor, né? Daqui a pouco vem. O fato é que havia uma riqueza em ilustrações, né? Uhum. Marcelo adorou Doré quando conheceu Doré. E o Marcelo era muito chique. Ele começou a reconhecer os gravadores. Porque, não sei se vocês sabem, o Doré não gravava, ele desenhava. Não é uma coisa da técnica da gravura possível. Né? Como Hokusai. Hokusai não gravava, Hokusai desenhava. Uhum. Né? Então, na estilo de reprodução, também tinha isso. Ele desenhava e aí ele tinha vários gravadores de reprodução. O Marcelo conseguia identificá-los, mesmo porque há uma pequena assinatura. Né? Mas imagina que a gente vai procurar isso olhando uma imagem do Orê, você vai olhar a imagem, né? E o Marcelo já ia desvendando, né? Não era a Barça, não era a Barça, Érico, era... Daqui a pouco vem, minha irmã ficou... Não era aquela... da juventude? Do estudante, não tinha um negócio assim? Enciclopédia Ilustrada do Estudante, não era uma coisa assim? Uma coisa assim que era, enfim, várias gerações... Tinha aquela Trópico também, que o pessoal usa para fazer as colagens. Hoje tem uma loucura pela Larousse que eu não consigo me livrar, porque cada verbete é uma viagem, né? E aquela ilustração. Então, o Marcelo tinha essa coisa com a literatura, muito próxima. Tanto que quando ele já está um pouco mais velho, e ele já não está trabalhando tanto no suplemento literário, ele fica meio num vazio. E aí ele começa a bolar histórias para poder ilustrar, não é? Não é curioso? Ele precisa... Demais. Em que momento, assim, que vocês se conhecem, Zizi? Olha, a gente se conheceu, eu trabalhava no ateliê da Riete Chaim, e a esposa do Marcelo, a Sônia Grasman, era muito amiga da Riete. E ela me conheceu e ela viu os trabalhos que eu fazia, ela falou, o Marcelo vai gostar desses trabalhos. E aí eu fui à chácara, fui a Riete e o Eduardo Brandão, marido da Riete. Você também é ilustradora. Sim, eu também sou gravadora e desenhista. Uhum. E aí isso era o quê? Na década de 90. Né? Aí as coisas... A vida seguiu. Em 1997, a Sônia morreu. Eu já tinha acabado meu primeiro casamento. E aí a gente se encontrou num almoço que a Riete convidou nós dois. E o que eu vou dizer, minha gente? Dali a pouco a gente já estava vivendo junto. A gente sabe que o Marcelo é enorme, assim, conhecido no meio artístico. Aí você, como poucas pessoas, tem uma visão diferente dele, né? Por ser a viúva, a pessoa quem conviveu, quem esteve com ele diariamente. O que há de não contado sobre o Marcelo, homem, que você gostaria de falar aqui em algum momento, que você não teve oportunidade, talvez não tenha tido, ou já tenha tido e quer reiterar, quer colocar de novo, expor mais uma vez? Ele fazia um pão delicioso. Ele fazia, mas Lua, ele tinha lá a maquininha do pão. É o bom com as mãos, né? Ele só punha lá para girar o motor, mas depois ele punha no forno a gás mesmo. O Celo tinha uma coisa tão interessante que ele dizia todo trabalho
é um bom trabalho, todo trabalho é um trabalho digno, digamos assim, sabe? Desde lavar a cozinha, a gente vivia numa casa, perdão pela informalidade, a gente vivia Imagina, aqui é de casa. E o rapaz tinha tanto furo no raio daquele telhado, e era um telhado de plástico, que eram uns domos e tal. Olhar de longe era lindo, mas aquilo furou tanto com o tempo. O Marcelo vivia pondo piche naquele telhado. E ele tinha isso, ele era um cara do fazer, mas todo o fazer, não é, eu sou artista, eu vou chamar alguém para consertar isso aqui. Ele era o cara do fazer, e tudo isso tinha valor. Que bonito isso. Era muito legal, Lua. E ele conversava com todo mundo, com mecânico, com eletricista, com galerista, com moldureiro, porque todo mundo era trabalhador. Né? E não é uma coisa panfletária, era uma coisa do fazer e da honra do fazer. A gente tem um problema no Brasil com o fazer manual. Infelizmente, as nações que têm essa mancha, como a gente tem da escravidão, né? Esse pecado, né? E essa dívida que a gente tem da escravidão, todo o trabalho manual no Brasil fica com uma pecha, com uma coisa assim, não tão bacana e sofisticada quanto o trabalho intelectual. Né? Por isso todo mundo quer ser doutor. Não é? Então, é tão bacana ver quando o Marcelo conversava com todo mundo. Todo mundo ele tinha algo a trocar. Claro, conversava, ele era muito amigo de escritores, né? A Lígia Fagundes Telles, ela tem um livro que tem um conto, que tem um esqueleto de um anão. E nesse conto, a personagem chega num quarto e coloca uma gravura de Grasma na parede. Olha que homenagem. Ai, que lindo! Não é? Que maravilha! Eu acho essa coisa da literatura, às vezes, invadir. A literatura é vida, claro. Vocês sabem mais do que eu. Mas às vezes parece que a gente abriu uma janelinha, né? E viu um segredinho que o escritor deixou passar. O que você acha que mais inspirava eles? Você que conhece o artista e o homem, se fosse para você definir assim, nessas duas nuances dele, o que mais inspirava? Eu acho que o que mais deixava o Marcelo era uma coisa mesmo do afeto. Ele tinha muito afeto, né? Ele trabalhava de forma afetuosa, né? Nossa, quando ele ia a gente lá em casa, as pessoas saíam cobertas de coisas. Ele era de um desprendimento. Às vezes eu tinha vontade de bater nele a vassourada. Eu falei, como é que você está dando esse livro? Esse livro é tão legal, eu gosto tanto, você está dando. Mas ele era desse afeto, né? E eu acho que isso era muito motivador. Outra coisa interessante que vocês são criadores, vocês também vão perceber, existe muito de sexualidade e erotismo na criação, não é? E ele tinha muito dessa energia, essa energia vital. Acho que o Bergman, numa entrevista, também fala muito disso. Né? Perguntam para o Bergman por que ele namorava tantas. É evidente que se namora quem está perto, né? Ele era aquelas lindas atrizes. Mas é isso, a criação Bibi Anderson. De geração, até no sentido erótico, no sentido, não é? Da criação que você está gerando algo, não é? Então, isso o inspirava muito. Legal. Essa atmosfera. Te ouvindo, acho que fica mais claro ainda, né? A gente vendo as gravuras e lendo o livro, fica mais claro, ouvindo também o lado do Grasman homem, né? E vocês vão reparar, muitas das imagens do Celo são figuras que estão num certo diálogo. É uma pose, elas estão meio que interrompidas, mas você sente que elas estão num diálogo, e a coisa mais graciosa é a gentileza com que ele faz os seus monstros. Não é? Eu adoro os monstros dele. Exato! Os monstros dele são pessoas tão simpáticas, engraçadas. Não põe medo, né? Ô, Zizi,
E de onde você acha que vem esses seres, assim, se assim eu posso dizer, né? Isso Porque são figuras, essas figuras meio quiméricas, né? O que ele consumia enquanto jovem artista, que talvez ainda sem uma consciência artística, talvez tenha influenciado ou inspirado a trabalhar dessa forma, a gravar essas figuras. Olha uma coisa curiosa. Bom, o Celo, claro, você vê pelo sobrenome dele que ele é de descendência alemã. Uhum. Né? E tinha umas molduras, tinha uma grande moldura na casa dele, que hoje está lá no núcleo, que tem uns grifos, já tem esses monstros. Era uma moldura que ele me dizia que tinha um retrato do avô dele. Olha que coisa bacana você crescer já com uma... Mas eles são grandes, grandes, são quase assim como duas pombinhas, né? E saem para fora da moldura. Isso devia dar, sabe, com a tua cara do teu avô lá, devia dar misteriosa, né? Quase como um conto do Lovecraft, né? O retrato do avô na moldura com os grifos. Eu acho que tinha essa coisa, tinha... quando ele foi treinar entalhador, porque ele chega no curso profissional e descobre que não tem escultura. E a coisa mais perto que Era o tinha... que ele queria. E a coisa mais perto que tinha era entalhe, e foi entalhe que ele foi fazer. E o entalhe, vocês vão de reparar que o entalhe mexe muito com os masquerones, ele mexe muito com essas fantasias destes monstros, é muito um tema muito recorrente em entalhes mais sofisticados, né? Inclusive, tem 2 grifos que o Marcelo fez com 15, 16 anos como lição de casa no Instituto Profissional. Olha Né? só. Eu acho que é um pouco daí, Lua, mas ele amava ficção científica. Ele era um enlouquecido leitor de ficção científica. E essa coisa do monstro, né, é muito também da ficção científica, porque você encontra aquilo que é estranho e a você, por um momento, parece um monstro. Né? Que é aquilo que eu nunca vi, me parece um monstro. O desconhecido. Eu só fico com mais vontade só lamento mais de não ter conhecido ele pessoalmente, porque eu acho que eu ia me dar muito bem com ele, né? Você que eu curti, ele era muito legal, ele era incrivelmente culto, sabia muito de literatura. Olha só. E vocês iam muito gostar dele, porque realmente ele era um papo ótimo. Como que surgiu a ideia do núcleo, Zizi, para você montar o núcleo? O primeiro e o segundo ano, depois da morte do Celo, foram muito tristes, porque, veja, gente, a nossa diferença de idade era muito grande. A gente tinha uma diferença de idade que eu só vi no PT Barnum, do circo Barnum em Bailey, porque ele era 39 anos mais velho que a esposa. Uma coisa assim, um relacionamento meio de circo de 3 anéis, né? E é evidente que você sabe o que acontecerá, né? É claro que podia ter caído uma bigorna na minha cabeça a qualquer tempo, mas não caiu. O natural, né? Foi antes, né? E aí os primeiros anos foram difíceis, sim, Érico, ele morreu em 13, né? Mas aí passou o primeiro ano, passou o segundo ano, e conversando um pouco com o Leon, porque o Leon é nosso amigo de tempos, não é? O Leon Kossovitch. O Leon dizia, Zizi, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu e o Paulo, né, o filho do Marcelo. Pô, o que a gente vai fazer? Porque tinha aquele volume de documentos, né? Vocês são escritores, um dia, vocês têm os seus livros, tudo. Um dia vocês têm que pensar nisso também, né? Porque o que acontecerá com esse material? Por exemplo, eu tenho toda a correspondência do Marcelo, eu tenho todos os catálogos, sabe aquela coisa assim, que você fica com um volume de material, né? E aí a gente pensou, vamos fazer alguma coisa, né? Vai fazer um instituto, vai fazer uma fundação, aí entra o direito. Aí a gente optou pela associação, porque a gente não queria prender o acervo que eu tenho a uma pessoa jurídica, né?
por uma razão muito simples, gente. O núcleo, como acervo, ele é finito, ou seja, o meu acervo ele acabará, porque a gente já está no processo de doação do acervo, né? E, mas ficou aquela coisa, o que faremos? Então, vamos fazer uma plataforma digital, que é o nosso site. E aí a gente vai na plataforma, todos os documentos na plataforma, e aí a gente entrega para fiéis depositários. Por exemplo, o SEDOC vai ficar com a documentação toda do Marcelo, né? E, eventualmente, até com algum material de catálogo, além da documentação pessoal. A Biblioteca Mário de Andrade vai ficar com 2 livros de viagem do Marcelo. O primeiro a gente já doou, que é o caderno que ele fez quando ele ganhou o prêmio Viagem. E o segundo a gente vai fazer a doação agora, que é o caderno que ele fez também quando ele viajou para Roma, né, que a gente chama de Caderno de Roma. É um apelidinho que se dá, porque ele nunca deu esses títulos, né? Veja, a gente vai se apropriando também. Né? Você vai sabendo, né? Ele não reclama até agora, ninguém ficou meu pé. Ele vai apelidando as coisas, né? Mas essa é uma coisa para o criador pensar, não é? Não é uma coisa assim, o que acontecerá, né? Não é? Então, acontece que eu e o Paulo estamos fazendo isso, estamos cuidando disso, né? E eu estava escutando sobre a feira, o Festival de Livro na Mantiqueira. A gente também teve a oportunidade de ter um PROAC, né? A gente teve 2 PROACs. Durante a pandemia, estava aquela dureza, porque vejam o choque que foi. O livro ele ia ser lançado, e aí veio a pandemia. Nossa! Puts, tristeza, né? 2 anos, né? Exato. E aí a gente puxou um PROAC e a gente fez um prêmio de gravura, né? Para mexer o pessoal, dizer, gente, esperança, né? E mexeu a turma, mexeu o grupo lá, da comunidade, né? Se vocês acham que a comunidade, como você fala, da literatura é pequena, é porque você nunca viu a gravura. Nossa, eu imagino, deve ser Nossa, você também. me fez pensar agora. Né? Tinha pensado nisso. Exato, nós também somos um nicho. Mas o que eu acho muito bacana, por exemplo, veja a 34, a editora, como ela chama gravadores, não só... Muitos. Tem Guild, claro, tem, mas, pô, tem Ulisses, né? Ulisses Paulo, Ulisses Bosco de Paula, ilustrando para 34, tem gente nova, gente jovem. Não é bacana? Ou seja, a arte continua abraçada, a literatura. E a 34 tem essa identidade visual fortíssima, né? Com as capas muito simbólicas, assim, eu acho muito legal. Ô, Zizi... Aí ficou aquela coisa, o que vamos fazer? Vamos fazer um livro. Mas qual? Vamos fazer o catálogo Raisonné? Que loucura, a gente acabou de começar, a gente vai fazer já o catálogo Raisonné. Aí, numa reunião informal, aí veio... Alguém disse, escute, vamos fazer um livro do que a gente tem, do que o núcleo tem. Nossa, eu ia perguntar sobre isso mesmo. Ótimo. E aí veio o livro dos afetos. Porque, que título que a gente vai dar? E vocês mais do que nunca sabem que é buscar um título, né? E a gente acabou achando que tinha ser o dos afetos, porque, primeiro, ele é estritamente o acervo da gente. Ou seja, são coisas que o Marcelo guardou para si, não é? O escritor não tem essa, o escritor escreve e dá ao mundo, mas o artista pode esconder. O artista pode esconder obra. É claro que você dirá que tem vários outros escritores que só foram publicados, não é Fernando Pessoa, só foram publicados depois, não é? Mas, no geral, o escritor está para o mundo, né? Como o artista precisa vender, mas o artista também pode esconder coisas, que o Marcelo dizia uma coisa, a gente nunca pode perder contato consigo mesmo. Então tem uma série de obras que ele sempre manteve com ele, e tinha obras que ele escondia, porque vinham compradores, e era aquela coisa de ficar abrindo uma biblioteca, apresentando coisas. E aí ele dizia, olha, escute, esses daqui não mostra ninguém. E ficavam lá escondidinhos na mapoteca.
E aí que começou o núcleo. Aí o Marcelo vira e me diz, escute, Zizi, estes 11 desenhos, estes eu não quero que sejam separados nunca. E é isso que a gente vai fazer. Olha que interessante. Que interessante. Começou com um pedido. Aí fizemos, e claro, essa história é contada no livro, e estes desenhos lá estão, né, na íntegra, juntos, e para algum lugar eles vão, eu ainda não sei onde, mas eles vão juntos. Não vão ser separados. Eu estava falando no início, tirando a dúvida com você do nome, né, dos amigos, das pessoas envolvidas na criação do livro, né, o Leon Kozovic, Denis Brusa Molino, Ana Godoy. Gente, eu quero destacar também que o livro dos afetos, ele foi finalista, né, um dos 5 finalistas, não é isso? Olha, do Prêmio Jabuti de 2022, desse ano. Foi desse ano? Não, do ano passado, Nina, foi do ano passado? Não, o Jabuti foi 2020, o finalista, 2020, né? Isso, perdão, 2020. A gente estava conversando, eu estava falando sobre o time de peso que tem, né, na construção do livro dos afetos, né? E você até contar para a gente como é que foi a escolha dessas pessoas, como que foi chegar até elas, né? Ou se elas chegaram até você, ou se elas já faziam parte desse núcleo de vocês, dessa célula. Sim, faziam. Quando você pega a ata da gente, tanto o Leon quanto o Denis são pessoas que estão ali na primeira ata, assinando, né? A primeira ata. O Leon, como estudioso, o Leon é um filósofo da USP, dá aula na USP na cadeira de estética, né? E ele já há muitos anos tinha entrevistado o Marcelo, né? Aí coincidiu, quando eu já estava morando com o Marcelo, a gente morava longe, a gente morava numa chácara em São Lourenço da Serra, então não era assim uma coisa assim de muito fácil de ir lá visitar, né? Mas o que acontece? Esse primeiro caderno de viagem, eu achava realmente esse caderno, vocês vão ver, ele é lindo. E conversando com a Maíra Laudana, que era também uma estudiosa do IEB, que ia muito lá na chácara, eu falei, pô, Maíra, mas esse livro é tão lindo, esse livro todo mundo devia ter. Vamos editar? E aí fomos lá na EDUSP, assim, com medo, né? A maior estrutura, levar o livrinho, dizer, puxa, o Plínio, né? Oi, Plínio, será que isso daqui você acha legal, tal? E ele gostou da ideia. E aí veio o Leon, junto com a Maíra Laudana, e fizeram longuíssimas entrevistas com o Marcelo para escrever o texto apresentando o caderno de viagem. E aí a amizade pegou. Aí já não desgrudavam mais, aí já frequentavam a casa, não era mais entrevista, era amizade. Delícia. Né? Exato. E aí eles nos apresentam o Denis, que era mocinho na época e estava fazendo ainda a graduação na filosofia, e ele queria vir conversar com Marcelo sobre Odilon Redon, que tinha gravuras e tal. E aí que veio o Denis meio que na nossa vida. Ele começou meio assim, querendo saber o que era gravura, o que o Marcelo achava do Odilon Redon, blá, blá. E também acabou entrando nas nossas vidas, né? De frequentar a chácara, tem histórias tão engraçadas, meu Deus, o cachorro quase comeu deles. Ele é menino alto, ele ficou de pé, o cachorro levou um susto, o cachorro era grande. Então, olha uma cidade que sobrevive a um quase ataque de cachorro. Verdade. A outra não fez nada, mas ele soou um pouco frio.
Então, sabe, assim que a gente vai formando, né, as nossas amizades, até nessas situações. É verdade, se ficou após isso é porque É. E aí realmente... da gente, né? E aí, eles estão muito, inclusive o nome do núcleo foi ideia do Denis, né? Então, quando começou a ideia do livro, eu falei, gente, aí eu fiz um desejo, eu pedi, né? Porque o núcleo sou eu, não sou eu sozinha, claro, sou eu, é a Nina Krais, é a Paula Miranda Dias. Então, eu falei, gente, vocês me permitem, eu queria que nesse livro tivessem pessoas que conheceram o Marcelo pessoalmente, né? Aí a ideia do Leon, será que ele topa? Porque, né, não teve editora, nós editamos o livro. Eu vi a edição de vocês mesmo, do núcleo. Né? Pois é, uma coisa é você chegar com o nome de uma editora e tal. Uhum. Não tinha, muito bem. Aí ele topou. Puxa, foi muito legal. Aí pensamos no Denis, claro. Né? E aí o pessoal, nas reuniões, aí fica... Alguém tem que fazer uma forma, não é? Vocês sabem, o livro também é forma. Evidente que a gente compra o livro pelo conteúdo, mas um pouquinho da gente é pela capa. Uhum. Um pouquinho da gente chama uma certa atenção, a capa, o design. Eu li um livro que chama Os Anões. Realmente um livro de gravura, né? Nossa, achar a capa é uma busca, achar a imagem da capa num livro de arte é uma busca também, né? E aí veio aquela história, não, Zizi, você devia dizer alguma coisa, devia escrever alguma coisa. Nunca é isso, nunca, nunca. O que é isso, minha gente? Então, coincidiu que o Leon tinha nos indicado o Valdemar Zá para ser o nosso editor, no sentido de que ele daria a estética do livro, ele daria a forma do livro, não é? Um editor, ele seria como um design do livro. E aí o Zaidel falou, Zizi, você não está querendo escrever nada? Por que, então, você não tem um diálogo com uma escritora? E aí ele indicou a Ana Godoy. Você não tem esse diálogo com a Ana? E a Ana escreve. Falei, nossa, melhor dos mundos. Então, a Ana veio, e a Ana teve uma história tão bizarra, gente, porque ela fez a mesma escola que eu. Olha. Mas ela fez anos, ela é da turma que seria dos meus irmãos, né? E quando ela viu o meu sobrenome, ela falou, nossa, você não fez Rainha da Paz? Eu falei, fiz. É uma pergunta bizarra, né? Eu fiz. Mas você é irmã do Marcelo e do Pedro? Eu falei, isso! Olha que coisa. Estava em casa. Está rodeado de afetos mesmo, pois né? Esse livro. E aí, eu falando para a Ana, olha, como você quer fazer? Vamos para um bar conversar, vamos nos reunir. E a gente chegou numa fórmula que eu achei deliciosa. Ela falou, me escreva cartas. Olha que coisa mais bonitinha. Demais. Aí ela, eu vou te dar alguns temas, né? E ela me deu temas do tipo assim, grandes amigos, né? Grandes emoções, ou artistas prediletos. E ela ia me dando temas assim, e eu escrevi cartas para ela. Fez uma espécie de uma dinâmica, né? Exato. Quase uma oficina. Mas aquele peso de escrever, imagina, escrever para alguém ler. Só vocês. Escrever para alguém ler. Eu escrever para alguém ler, não. É nada. Imagina. Carta para Ana, cara, com essa fluidez toda na oratória, você acha? Não para com isso. Mas teve um programa de vocês, comunicadora. Eu não lembro, que falaram assim, na hora de escrever, você só deve ler livro ruim. Foi num programa de vocês que eu ouvi isso. Né? Qual será que foi? Um programa recente de você, eu falei, gente, isso é uma grande sacada. E aí você fica tranquilo, né? Você não vai ler o Guimarães Rosa e vai falar, o que eu vou escrever agora, né? Exato. Olha que interessante a proposta da Ana de fazer esse escanteio, sabe? Você joga a bola bate e o outro pega. Achei uma grande sacada. Ela é uma delícia de pessoa, escreve muito bem,
muito bem. Os 3 textos, eles são de naturezas muito diferentes. Você é um texto do Leon, o texto do Leon é bom você ter aquele texto de sapatos confortáveis. Você vai ficar muito tempo com ele. Né? Ele é uma leitura densa, né? Difícil, densa, aquela leitura assim, gente, eu vou dar um Google, porque eu não falo, tô... a gente estava lendo junto aqui antes do programa, a gente estava lendo o trecho dele, inclusive. Né? Aí o Denis tinha toda uma coisa, uma viagem particular dele, meio que de decifrando as imagens do Marcelo, como se ele fizesse assim, o livro da zoologia do Marcelo. Né? E a Ana não, a Ana foi eu contando para ela como o Marcelo era. Porque, sabe o que é, Lua? Você acaba como um receptáculo de historinhas, né? Eu tenho todas essas historinhas, que eram as historinhas que ele contava, né? Porque isso no relacionamento também existe, você também acaba um pouco bibliotecária, não é? Da história do teu companheiro. Isso acontece, não precisa ser só de Marcelo, Grazo, tal. A gente vice-versa, um do outro. A história do outro você sempre vai ouvir, né? É. Ele vai contar para muitas pessoas ineditamente, mas para você vai ser a mesma história, a mesma piada, o mesmo conto. Né? Mas exatamente, Tadeu. Então, e eu aceito graciosamente isso. Coincidentemente, para a sorte do Marcelo, eu sou aquela filha da família que fica guardando todas as fotos e as histórias, a história de fantasma, assim, que eu naturalmente guardava. Então, isso favoreceu muito o projeto do Núcleo. Isso foi ótimo, né? O sonho do Núcleo é ter alguém que faça isso, né? Zizi, alguém que vá captando isso. Você estava falando aqui, minha cabeça estava funcionando aqui em vários caminhos. Eu fiz um panorama aqui claro que depois que o Marcelo ingressa, se mostra talentoso, né? O Brasil é um celeiro de grandes artistas plásticos, né? Tem o Paulo Pena, o Márcio Périgo, enfim, muitas pessoas potentes, né? Mas o menino Marcelo Gresmo, quando sai, que vem de uma estrutura familiar modesta, a gente sabe que a artes plásticas ela tem, de certa forma, um apelo mais elitista. Como que você acha para as pessoas que estão ouvindo, para os jovens que estão ouvindo a gente, que quer conhecer mais, que quer conhecer, por exemplo, que vai acabar o programa, vai entrar no site que a gente vai colocar aqui para conhecer a obra do Marcelo. Como que você acha que a gente consegue descer um pouco o degrau das artes plásticas e abraçar ao lado popular? Como que você acha que isso pode se dar e como que você acha que o Marcelo chega para essas pessoas? A gente pode... claro, você falou do site do Núcleo, o site do Núcleo é muito legal para conhecer a imagem do Marcelo e a história do Marcelo, mas quem tem esse chamado, é um chamado, quem tem esse chamado vai lá, olha, tal, mas não estranhe se não gostar, porque talvez não seja a sua tribo. Mas se for a sua tribo, você já vai ver um caminho ali no Marcelo, um caminho da arte gráfica como expressão de uma ideia, de um sentimento, né? Porque existem várias outras possibilidades de você expressar a sua ideia, o teu sentimento, nossa, hoje a gente vê instalações lindíssimas, que você pensa profundamente, mas você também tem aquele pequeno trabalho, aquele pequeno desenho, que é o seu pequeno tesouro que você tem na sua casa, você quer para si, né? Então, é uma coisa assim de veja as imagens, como o Marcelo aprendeu vendo. Ele não teve estudo formal, porque não havia o que tinha naquela época. Você tem toda a razão, naquela época tinha ainda, a gente está em 45, e 22 não fazia tanto tempo assim, porque aquela geração de 22 ainda era viva, ainda trabalhava, atuava, mas a geração de 22 eram os artistas de uma determinada classe social que conseguiram estudar com grandes mestres na Europa. A geração seguinte do Santa Helena,
que eram chamados artistas operários, eles fizeram essa busca. Eles foram atrás do que o olhar deles chamava e dizia, olha, isso daqui faz sentido para o meu olhar. Né? Para mim, eu vejo, às vezes, pichações, vejo grafites, não é? Às vezes até pichações, tem letras muito interessantes, né? Mas eu vejo grafites, falo, nossa, coisa linda! E aí eu tenho, claro, todo mundo tem os seus prediletos, né? Coisa linda! Isso é muito maravilhoso na cidade hoje de São Paulo, você poder ter o seu papel, o seu suporte é a cidade. Olha que coisa mais bacana, né? Então a gente tem disso, essa busca, cada um vai fazer sozinho, e não precisa necessariamente do aprendizado formal. Os artistas de Santa Helena era a década de 30? Eles foram posteriores a 22. Foi logo na sequência, né? Exato, Volpe, Penac. Que é o modernismo paulista, né, que eles chamavam, né? Sim, exatamente. Eles foram depois da turma de 22, que aí é 22, você vê que é a alta burguesia paulista, né? E foram ótimos, porque alguém tinha que romper com o 19, né? E eles romperam para a gente, foi muito bom. Né? O Marcelo, na primeira Bienal de São Paulo, puxou a Anitta Malfatti a Tarsila do Amaral para dançar. Olha só. Tinha essa coisa tão bacana, porque tinha o clubinho do Museu de Arte Moderna, que reunia muito advogado. Meu pai frequentava o clubinho, e meu pai era advogado e frequentava o clubinho de arte moderna, né? E tinha essa coisa dos artistas ficarem meio emaranhados na sociedade, eles não ficavam nos seus ateliês, não ficavam, enfim, apartados, eles estavam emaranhados na sociedade, né? Talvez hoje seja diferente, porque hoje a vida está diferente, né, Tadeu? A gente está mais ilha, né? A gente está mais arquipélago do que continente. Como que você acha que a Artes Plásticas está? A gente está falando aí do Rebolo, do Zanini, do Grassman. Como que você acha que chega a Artes Plástica hoje com essa tecnologia, com essa coisa muito imagética nas nossas mãos, assim, tão fácil? Como que acha que poderia iniciar um movimento artístico, ou como que você vê artes plásticas hoje? Eu estou vendo primeiro, aí eu vou puxar a sardinha para nossa Lua, nossa brasa, Lua, porque tem tanta artista mulher boa. As duas artistas nacionais de maior vendagem, de maior valor de venda, são duas mulheres. Que lindo. Não é coisa maravilhosa? Incrível, né? Incrível. Nossas pares, elas vão ser a referência desta época, né? E eu acho, então, que hoje tem uma coisa tão legal de acesso à informação como a gente nunca teve. Livro de arte, caro, minha gente. Você poder entrar no site, como você entra no site da National Gallery e vai ampliando as pinturas até as minúcias, até a rachadura do verniz. Impressionante. Que mundo maravilhoso, não é? Que coisa mais bacana. Né? Eu não sei, tem um pessoal que fica assim num certo saudosismo, mas saudosismo do quê? De pôr ficha no orelhão? E tal, no orelhão. Não, eu quero telefone celular, eu quero telefone que é um computador na minha mão, né? Que eu posso entrar nos museus do mundo na minha mão, carregando na mão, não é? E eu acho que essa geração nossa agora, e de tudo, não só hoje, imagina os podcasts, coisas mais maravilhosas do que é um podcast, de você poder entrar em lugares que, nossa, esse podcast, olha onde ele foi feito, eu estou escutando, não é? Porque vocês têm uma coisa com Poços de Caldas. Sim. Né? Vocês mencionaram o Instituto Moreira Salles, Marcelo fez uma grande exposição nos 3 Moreira Salles, mas só no Instituto Moreira Salles, de Poços de Caldas, que a exposição esteve completa. Olha porque só. É imenso a casa que montaram o Instituto em Poços. Porque enorme, bonita, né? Do Rio de Janeiro, a sede de São Paulo, que é pequenina, na Praça Buenos Aires, né, que é um segundo andar,
E a de Poços é magnífica, com aquela casa linda na outra ponta, né? Na outra rua tem uma casinha fofinha. Super charmosa, né? Imensa. Lá que a exposição do Marcelo do Moreira esteve completa. Inclusive, quero mandar um abraço para o pessoal do Instituto Moreira Salles. Estou fazendo um trabalho com eles, com o pessoal do Rio. Estou lendo uma crônica do Jurandir Ferreira, chamado A Viagem, linda crônica. Vai ser, logo vai ser disponibilizado no site do Instituto Moreira Salles também. E eu acho que isso que você está falando, Zizi, é tão importante você que teve essa caminhada do lado dele, conseguir visualizar essa juventude que está chegando, essas mulheres que estão produzindo, porque, de certa forma, faz com que a arte ela se movimente e acaba cumprindo sua função, né, que é deixar a gente inquieto, né, que é deixar a gente sempre em movimento e sempre querendo chegar nos lugares, porque quando você tem um artista plástico muito clássico, que tem um discurso muito segregador, muito de distância das pessoas que querem hoje continuar, tem artistas plásticos tão difíceis de lidar, que querem conceituar o que é arte, o que não é, o que pode, o que não pode, quer regrar uma coisa que é tão bonita por não ter regra, né? Que, de certa forma, o Grassman, ele vive muito, ele vai pulsar muito ainda, tenho certeza que com esse papo nosso aqui vai chegar em muitos jovens, né, Lua? Sim, e muitos jovens ouvem. Hoje, por exemplo, o podcast, o Rabiscos, hoje ele é mais ouvido no Nordeste, por exemplo, Olha que é uma surpresa incrível para a gente. Fortaleza é a segunda cidade que mais ouve a gente. Então, a gente sabe do poder que tem de romper essa bolha, né, no Sudeste. Verdade. E chegar em todos os lugares, né? Não, isso é maravilhoso, eu fico, assim, encantada dessas janelas que se abrem agora para você entrar nas outras vidas. E claro que a vida da gente é uma só, né? A gente vai caminhando sozinho até de cair do abismo, não é? Mas agora a gente tem esses diálogos, né? São diálogos não, né? Porque eu estou ouvindo só vocês. Eu escutei vários programas de vocês e agora vocês estão na minha rotina. Agora estamos vendo. Que honra. Que honra. Né? Então, se acaba se afeiçoando as pessoas. Eu não os conheço, mas me afeiçoa, eu gosto de ouvir quando você fala, eu gosto de ouvir seu sotaque, Lu, parece tão carinhoso. Sotaque, né? caipira. Mas é delicioso. E é isso, a sua experiência humana, porque o ser humano é um ser em relação. E aí, de novo, a obra do Marcelo, vocês vão ver que tem muitos diálogos na obra do Marcelo. São geralmente duas figuras, não necessariamente de simulação, de um bate-papo, mas geralmente são duas figuras que você presume um diálogo, ou mais bacana ainda, você presume aquele momento de silêncio entre as palavras. Não é? É uma coisa muito legal de ver no desenho do Marcelo, esse momento de suspensão, né? Maravilha, é verdade. Que presume intimidade, né? Exato, Lu, exatamente. Exatamente. Então, assim, são seres que se conectam, né? E falando do lado de cá, só fazendo um parênteses, igual quando a gente vai gravar, a gente pesquisa, né, sobre o material, e a gente sente uma ansiedade boa também, quando a gente descobriu que ia entrevistar você, o Érico passou, né, mandou até uma foto sua com o Marcelo, a gente também fica naquela coisa que gostoso que a gente vai poder falar com uma pessoa que participou disso tudo, que viveu com essa pessoa, então para a gente também é motivo de muito orgulho. Oh, obrigada, que fofinho. É tão bom, e mais conteúdo, mais coisas que a gente pode apalpar, conhecer e crescer, né? E eu acho, sobretudo, assim, que é muita generosidade, assim, né? Você, uma pessoa como quem esteve ao lado do Marcelo, né? E dividiu, enfim, tantos momentos, e está aqui e dá continuidade a esse legado, né? Eu acho isso de uma generosidade, assim, muito grande, de uma beleza muito grande, né? Que poderia, assim, ficar ali. Ele foi um artista, um grande artista, e ter o reconhecimento, né, de quem já está nesse nicho, nesse meio, mas ficar ali,
mas você está aqui, né? E propagando, engrandecendo, né? Deixando maior ainda o nome do Marcelo, a obra dele, né? Você que também é artista. Isso é muito bonito. E a gente agradece muito. Oh, que gentil. Muito, muito obrigada. Eu estava muito preocupada, porque é um podcast de literatura. Né? O que eu ia falar? Né? Imagina, nossa. E é como se eu estivesse na casa de vocês. Isso é delicioso. Aqui não tem muita regra, não. Aqui somos iguais às artes plásticas, sem tantas regras. Ai, coisa. Se fosse em casa, a gente já estava assim, servindo um pão quente. Com certeza. Ai, que delícia. Olha, você fala de São Paulo, né? Sim. Quando a gente tiver algum evento aí, a gente avisa também. Será um prazer conhecê-la, será um grande prazer mesmo. É verdade. Ótimo. Trocar mais virtual. Afetos. Certamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Desse podcast, que é de pan-literatura, porque a literatura é filme, a literatura que vira música, a literatura que é a prosa, que é a poesia, é adorável. É um movimento, né? Dizer obrigado mesmo, de coração, que papo gostoso. O tempo voou, já batemos 1 hora aqui de papo, e nem percebi, parece que a gente estava falando tem 15 minutos. Quero agradecer o Érico também, que fez a ponte, que indicou, que apresentou o trabalho do Marcelo para a gente mais a fundo. Lu Amada, obrigado mais uma vez. Querido, obrigada a você. Imagina, sempre prazer uma honra estar aqui. Pessoal de casa, obrigado por estar junto. Lembrando, então, do nosso Rabiscos 4 anos, 3 de setembro, na Flipostos, às 10h30. Não esqueçam, quem quiser aparecer, dúvidas, sugestões, reclamações, podcast rabiscos@gmail.com. E às quintas-feiras o papo é sobre cinema com a Carol Pedrosa. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.